Há momentos na vida em que olhamos ao redor e vemos apenas areia. Areia quente sob nossos pés, areia que corta nossa pele no vento, areia que turva nossa visão. E então perguntamos em silêncio: por que agora? Por que quando eu mais preciso de água só encontro sede? Você já sentiu isso? Essa sensação de estar caminhando em círculos, de que cada passo que dá só te leva mais fundo no vazio? Como se Deus tivesse esquecido seu endereço, como se suas orações subissem ao céu e se perdessem nas nuvens. Eu quero te contar sobre uma mulher que conheci. Ela tinha 42 anos e acabara de perder o emprego. Não por incompetência, não por erro seu, apenas porque a vida às vezes decide que é hora de te tirar da zona de conforto. Ela ficava sentada na cozinha todas as manhãs, olhando o café esfriar na xícara, perguntando-se o que havia feito de errado. Deus, ela sussurrava, eu te servi fielmente. Dizimei mesmo quando o dinheiro era pouco. Ajudei quem precisava. Por que agora? Por que me deixar sem chão justo quando meus filhos mais precisam de estabilidade? E então eu te pergunto, quantas vezes você já fez essa mesma oração? Quantas noites você já passou olhando o teto, sentindo que Deus estava em silêncio quando você mais precisava da sua voz? Talvez você esteja passando por um divórcio que nunca imaginou. Talvez seja uma doença que chegou sem avisar. Talvez seja a perda de um sonho que você alimentou por anos. Ou quem sabe seja algo mais sutil, mas igualmente devastador. A sensação de que você perdeu a si mesmo no meio de tantas responsabilidades, de que se tornou um estranho em sua própria vida. O deserto assume muitas formas. Às vezes é visível, óbvio, como uma tempestade que derruba todas as árvores do seu jardim. Outras vezes é silencioso, como uma seca que vai matando a vegetação aos poucos, dia após dia, até que você olha ao redor e percebe que tudo que era verde se tornou cinza. Mas eu preciso te dizer algo que talvez mude sua perspectiva sobre este momento. O deserto não é punição. O deserto é preparação. Pense no povo de Israel. 40 anos caminhando em círculos, 40 anos comendo maná, bebendo água da rocha, seguindo uma coluna de nuvem durante o dia e fogo durante a noite. 40 anos para uma jornada que poderia ter durado algumas semanas. Por quê? Porque havia algo dentro deles que precisava morrer antes que pudessem entrar na terra prometida. Havia um jeito de pensar, uma forma de ser, uma dependência das coisas erradas que só podia ser transformada no vazio do deserto. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Ainda pensavam como escravos. Ainda suspiravam pelas cebolas e pelos alhos da escravidão quando a liberdade se tornava difícil demais para suportar. Ainda queriam voltar para o que era conhecido, mesmo que fosse doloroso, em vez de confiar no que era promessa, mesmo sendo melhor. Você vê, quando temos tudo sob controle, quando sabemos de onde vem nossa próxima refeição, quando nosso salário está garantido, quando nossa saúde está perfeita, é fácil esquecer de Deus. É fácil viver como se fôssemos senhores de nossa própria vida. Mas o deserto nos lembra de quem realmente somos, nos lembra de quem realmente está no controle. Aquela mulher que te contei, 2 anos depois ela me procurou novamente. Estava diferente. Havia uma luz em seus olhos que eu não tinha visto antes. Sabe, ela me disse, eu nunca agradeci a Deus por ter perdido aquele emprego, mas hoje eu agradeço. Ela havia descoberto um talento que não sabia que tinha. Havia aberto um pequeno negócio de bolos caseiros que cresceu mais do que ela jamais imaginou. Mas mais do que isso, ela havia descoberto uma intimidade com Deus que nunca experimentara antes. Quando você não tem mais ninguém para recorrer, ela me explicou, você descobre que Deus sempre esteve ali. Ele só estava esperando que você parasse de olhar para todos os outros lugares. E então, ela me contou algo que me marcou profundamente. Eu sempre achei que precisava ser forte para Deus me usar. Descobri que Ele estava esperando eu ser fraca para me mostrar a força dele. O deserto não é onde Deus te abandona. O deserto é onde Deus te encontra. Pense em Jesus. Depois do batismo, depois da voz do Pai declarando "Este é o meu Filho amado", o Espírito o levou para onde? Para o deserto. 40 dias sem comida, enfrentando o tentador, lidando com a solidão mais absoluta. Mesmo Jesus precisou do deserto. E quando ele saiu de lá, saiu na força do Espírito, saiu pronto para o ministério que mudaria a humanidade.
Saiu sabendo quem era, não pelos aplausos ou reconhecimento, mas pela voz do Pai que ecoava em sua alma. Por que Deus permite que você esteja nesse lugar árido agora? Porque há algo que Ele quer te mostrar que você só pode ver quando todas as distrações são removidas. Há uma versão de você mesmo que só emerge quando você não tem mais nada em que se apoiar, exceto nele. Talvez seja para você descobrir que é mais forte do que imaginava. Talvez seja para você aprender que sua identidade não está no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua conta bancária. Talvez seja para você perceber que a felicidade que você buscava em tantos lugares estava o tempo todo dentro de você, esperando para ser despertada. Ou talvez seja algo ainda mais profundo. Talvez Deus esteja te preparando para um propósito que você ainda não consegue ver. Talvez Ele esteja forjando em você uma compaixão que só pode nascer da dor, uma sabedoria que só pode vir da experiência, uma fé que só pode ser testada na fornalha. Eu penso em José, vendido pelos próprios irmãos, falsamente acusado, esquecido na prisão. Anos de deserto, anos de silêncio. Mas quando finalmente chegou o momento, ele estava pronto. Não apenas para salvar sua família, mas para salvar nações inteiras da fome. Vocês planejaram o mal contra mim, ele disse aos irmãos, mas Deus o tornou em bem. O deserto ensina paciência quando você quer velocidade. Ensina dependência quando você quer independência. Ensina gratidão quando você quer reclamar. Mas o deserto também ensina algo que talvez seja o mais importante de tudo. Ensina que você pode sobreviver com muito menos do que pensava e que isso não é limitação, é liberdade. Quantas vezes você já se pegou preocupado com coisas que, no final das contas, não importam tanto assim? Quantas noites de sono você perdeu por causa de problemas que se resolveram sozinhos? Quantas lágrimas derramou por perdas que mais tarde você percebeu que eram ganhos disfarçados? O deserto tem essa forma cruel e ao mesmo tempo amorosa de nos mostrar o que realmente importa. Quando você está com sede de verdade, não importa se a água está numa taça de cristal ou num copo de plástico. Quando você está com fome de verdade, o pão simples tem o sabor do banquete mais refinado. Quando você descobre que consegue ser feliz com o básico, quando você percebe que sua paz não depende das circunstâncias, quando você entende que sua força vem de uma fonte que nunca se esgota, então você se torna imparável. O jovem rico da Bíblia não conseguiu entrar no reino dos céus, não porque Deus não o amasse, mas porque ele não conseguiu soltar suas seguranças terrenas. Ele não conseguiu confiar que Deus seria suficiente. Mas você pode escolher diferente. Você pode escolher ver este deserto não como uma maldição, mas como um convite. Um convite para descobrir quem você realmente é quando tudo é retirado. Um convite para conhecer um Deus que não precisa de suas circunstâncias perfeitas para operar milagres. Existe uma razão pela qual os cactos florescem no deserto. Eles aprenderam a encontrar água onde outros só veem secura. Eles desenvolveram raízes profundas que conseguem alcançar água a metros de distância. Eles aprenderam a armazenar água para os tempos difíceis. Eles aprenderam que a beleza pode emergir dos lugares mais improváveis. E suas flores? As flores do cacto são das mais belas que existem. Vibrantes, delicadas, perfumadas. Como se toda a dureza do exterior existisse apenas para proteger essa beleza interior que esperava o momento certo para se revelar. E se este deserto que você está vivendo não for o fim da sua história, mas o começo do capítulo mais bonito? E se Deus permitiu que você chegasse aqui não para te castigar, mas para te libertar de tudo que estava impedindo você de voar? E se a resposta que você procura não está em sair do deserto, mas em aprender a dançar na areia? Eu conheci um homem que passou 3 anos desempregado, 3 anos enviando currículos, fazendo entrevistas, ouvindo não, 3 anos vendo os amigos prosperarem enquanto ele lutava para pagar as contas básicas, 3 anos questionando seu valor, sua capacidade, seu futuro. Mas nesses 3 anos, ele aprendeu a cozinhar. Começou por necessidade, porque comer fora estava fora do orçamento. Descobriu que tinha um talento natural, uma criatividade que ele nunca havia explorado. Começou a cozinhar para vizinhos, depois para eventos pequenos. Hoje ele tem uma empresa de catering próspera e diz que nunca foi tão feliz profissionalmente.
Se eu tivesse conseguido um emprego no primeiro mês, ele me contou, eu nunca teria descoberto quem eu realmente era. Olhe ao seu redor agora. Eu sei que parece vazio. Eu sei que parece que nada está crescendo. Mas debaixo da terra, invisível aos olhos, raízes estão se aprofundando. Força está sendo construída. Caráter está sendo forjado. O deserto não é onde os sonhos vão morrer. É onde os sonhos verdadeiros nascem. Então respire fundo. Sinta a areia sob seus pés, não como algo que te machuca, mas como algo que te sustenta. Olhe para o horizonte, não procurando uma saída, mas esperando o amanhecer. Porque eu tenho uma certeza para te dar hoje. Este deserto tem data para acabar, mas a pessoa que você está se tornando aqui, essa permanece para sempre. E quando você finalmente chegar ao outro lado, você não só terá uma história incrível para contar, você será uma pessoa completamente diferente, mais forte, mais sábia, mais compassiva, mais parecida com quem Deus sempre sonhou que você fosse, mais capaz de ajudar outros que passarão por desertos semelhantes, mais grata pelas pequenas coisas, mais consciente de que cada dia é um presente, cada relacionamento é um tesouro, cada oportunidade é uma chance de crescer. O deserto não é castigo, é preparação. E sua preparação está quase completa. Confie no processo. Confie no Deus que permite o deserto, porque Ele tem um oásis preparado do outro lado. Um oásis mais bonito do que qualquer coisa que você poderia ter imaginado quando ainda estava na terra fértil. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, eu gostaria muito de orar por você. Deixe aqui nos comentários seu nome e sua cidade ou estado, para que possamos orar especificamente por você e sua família, ou por algum parente próximo que você saiba que está passando por dificuldades. Não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos que podem fortalecer sua fé nesta jornada.